o sedentarismo ele é ruim, mas tem como resolver isso agora. Então, depois desse vídeo, você já pode tomar aí as primeiras atitudes para você sair do sedentarismo. Pode começar pela tua geladeira, né, pela comida que você tem em casa, aí da tua hidratação, né, organização do teu sono, e vamos falar de corrida, tá bom? Vamos falar de corrida. Eu nunca fui uma pessoa sedentária, então eu sempre fui ativo desde pequeno, mas eu tive muitos alunos que começaram de maneira totalmente sedentária. Muitos alunos começaram todos muito sedentários. Inclusive ontem eu estava fazendo uma live no Instagram e entrou um ex-aluno meu, ele treinou comigo acho que em 2016, 2017. E ele foi um grande exemplo de como sair do sedentarismo com a corrida. E foi um exemplo assim sensacional, um dos maiores cases assim que eu tive com um aluno. Ele começou, ele não corria nada, nada, nada. Ele não aguentava correr, ele era meio baixinho, meio gordinho. E ele, quero correr. Eu não lembro exatamente o motivo que ele queria começar a correr. Mas beleza, começou a correr, ele cansava muito rápido, mas ele sempre estava participando, fazia o que pedia assim, né? A força de vontade dele era gigante. Mas ele tinha bastante dificuldade no início. Só que ele cuidava, né, da alimentação, das outras coisas, por mais que ele tinha uma vida estressada na época, ele estava num processo que estava difícil com a ex-esposa dele, que na época era a esposa dele, então estava passando dificuldade assim em casa, o trabalho também não era fácil, então eu como treinador, eu escutava muito, né, perguntava muito, pergunto para os meus alunos, né, costumo não só acompanhar a corrida, mas acompanhar como está a vida deles, porque eu não posso pressionar, por exemplo, uma pessoa, os treinos dela, né, se ela já está com muita pressão vindo do trabalho, vindo de casa, né? Então, por isso que um treinador é importante, né? O treinador ele sabe quando passar um treino mais tranquilo, quando vai cobrar do aluno, né? Quando vai. Então, com ele eu lembro que foi um período bem difícil, assim. E eu pegava bem leve nos treinamentos dele, né? Porque, poxa, eu não posso apertar aqui porque a vida dele já não tá tão fácil. Mas eu acredito que o que ele fazia? Ele descontava o estresse dele na hora da corrida, então ele botava muita energia ali na corrida. E ele, pô, fazia. E ele fez lá a primeira corrida dele de 5 quilômetros ali nos 3 meses de treinamento. Daqui os outros 3 meses ele já foi para 10 quilômetros. Depois ali de mais ou menos um ano correndo, ele já fazia mais de 20 quilômetros correndo. E um ano e meio de treinamento, ele fez uma prova de 50 quilômetros. Você sabe o que é 50 quilômetros? 50 quilômetros sem parar de correr, de uma corrida em trilha, que foi lá em Bombinhas, em Santa Catarina. Eu tive o prazer de estar junto lá, acho que até corri no evento, não lembro qual distância que eu fiz. Acredito que eu tenha feito também a distância de 50 quilômetros naquela ocasião. E ele correu 50 quilômetros, então imagina ele um ano e meio atrás, ele era bem gordinho, ele era uma pessoa que não corria, ele era um sedentário. Vamos lá, eu tô aqui em setembro de 2022. Imagina lá, setembro, imagina lá, setembro de 2023, início de 2024. Um ano e meio, né? Se você está do zero hoje, imagine no início de 2024 você já está correndo 50 quilômetros. É meio até inimaginável, não é? Mas não foi para ele, porque ele conseguiu em um ano e meio se transformar de uma pessoa completamente sedentária para uma pessoa que era um atleta exemplo para outras pessoas. E é totalmente possível para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa, o que ele fez é totalmente possível. Só que ele foi buscar o melhor caminho, que é o treinamento com orientação. Se ele estivesse sozinho tentando fazer isso, provavelmente ele não ia estar conseguindo correr 10 quilômetros hoje, tá? Então, a orientação no treinamento, ela foi determinante e a vontade dele de fazer acontecer. E no meio desse caminho todo, a vida dele foi melhorando. Ele se separou da ex-esposa, ele encontrou uma aluna minha na época e hoje ele é casado com ela e tem uma filha com ela. Que sensacional, né?
A vida do cara mudou. E muito porque ele saiu do sedentarismo, começou a correr, ele começou a se relacionar assim, né, em amizades com pessoas da corrida, pessoas que não eram sedentárias, conheceu uma menina no grupo de corrida, casou com ela, teve uma filha com ela.